Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E nesse episódio nós vamos falar sobre Aristóteles e a sua influência sobre os elementos da ordem na igreja. Obviamente que os temas fundamentais de Aristóteles que a gente vai tentar abordar aqui tem a ver com virtude, com a politeia, a tentação da ordem sem espírito, tá bom? Muita gente me pede os livros aqui para eu mostrar. Eu tenho tantos livros, principalmente dentro da área de filosofia clássica, que não caberia aqui na minha mesa. Por exemplo, algumas pessoas me pediram sobre Platão, né? Livros que eu não mostrei no episódio anterior aqui. Esse é Eutidemo aqui, o Fedro, tá? Os Diálogos de Platão, número 2, tem vários diálogos dele aqui. O próprio Teeteto, bem interessante, tá? As cartas que ele enviou e Filebo, tá bom? Enfim, esses aqui são só de Platão. Mas se você for pegar Aristóteles, né? Excelente livro, Retórica, tá? Constituição de Atenas. E o livro que eu me baseei bastante aqui para a gente trabalhar é o livro Política, tá? De Aristóteles. A Ética também de Nicômaco, bem interessante, excelente livro. Eu gosto de uma série também do Giovanni Reale sobre metafísica, tá? Em Aristóteles aí, né? É o livro, basicamente, o Giovanni Reale faz essa tradução, compilação de tudo isso aqui. É excelente essa série, Metafísica de Aristóteles. Enfim, não dá para trazer todos os livros aqui e colocar sobre a mesa, mas é um highlight aí do que você pode consultar de referência daquilo que tem sido as nossas discussões da série A Ordem, principalmente quando se fala de filosofia política clássica, tá bom? Quando a gente fala de Aristóteles, pessoal, a gente precisa entender que no coração da tradição ocidental, poucos pensadores exerceram tanta influência sobre a política, a ética, a estrutura da vida em sociedade quanto Aristóteles. Pouco. Tudo que você lê de diversas pessoas está fundamentado nele. Até depois, quando a gente for dar esse salto aqui para os pais da igreja, Aristóteles vai ser a base e o maior, vamos assim dizer, né, o maior teólogo sistemático da Igreja Católica vai fundamentar basicamente todo esse conteúdo dentro de uma visão aristotélica, né? Onde vai tentar redimir a filosofia grega para o cristianismo, né? E o pensamento de Aristóteles, bem centrado nesse conceito da politeia, na moderação das paixões, no ideal do bem comum, moldou os séculos de reflexão sobre o governo, a cidadania, a justiça, e quando transferido para o campo eclesiástico, especialmente em ambientes organizados como o da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o aristotelismo ele oferece seduções e perigos, ao meu ver, porque promove ordem, estabilidade, virtude, representatividade, mas também pode sufocar a profecia, engessar a missão e transformar a igreja num organismo técnico, previsível e espiritualmente domesticado. Tá? Então esse episódio ele pretende fazer mais do que uma aproximação amigável, já que eu já trabalhei muitos episódios aqui, essa aproximação amigável, né? Então a gente vai fazer um pouco dessa aproximação amigável dentro do contexto de governança adventista, mas também a gente vai fazer um exercício crítico. A gente quer descobrir não apenas onde o pensamento contribui, mas sobretudo onde ele ameaça a essência escatológica, profética e missionária da Igreja Adventista. Nós queremos compreender como a sua filosofia, embora prudente e lógica, pode também se tornar um obstáculo à liberdade do Espírito Santo e à radicalidade do reino, tá bom? E em tempos aí de institucionalização crescente, ciclos longos, muitas vezes, de poder e decisões administrativas marcadas muitas vezes por critérios técnicos e políticos, a voz de Aristóteles soa muito tentadora, mas também perigosa, porque o evangelho não é só, né, eudaimonia, é, acima de tudo, cruz, né? A igreja não é só polis, a igreja é corpo. E é dentro desse contexto da política como continuação da ética, né, onde a gente vai ver essa tensão entre virtude e eficiência administrativa, tá bom? Porque, para Aristóteles, a política é extensão da ética, né? A polis existe não apenas para garantir a segurança ou a ordem, mas para que os cidadãos vivam uma vida boa, marcada pelo o que a gente já discutiu aqui, o arete, né, que é a virtude. Assim, o governo
deve formar o caráter dos cidadãos, cultivando justiça, temperança, coragem e prudência. A gente já viu isso aí no módulo 1 e um pedaço também do módulo 2. E na Igreja Adventista esse ideal encontra também eco na missão de fazer discípulos, no compromisso com a formação integral dos membros, mas aqui também surge uma tensão, que é o modelo aristotélico, que supõe uma racionalidade técnica e uma moralidade cívica que nem sempre se ajusta ao modelo bíblico de discipulado, que exige conversão das pessoas, arrependimento e dependência do Espírito Santo. A virtude para Aristóteles é alcançada pela repetição, pela prática, pelo hábito, mas no Evangelho, pessoal, ela é fruto do novo nascimento, do agir do Espírito. A liderança espiritual não pode ser apenas ética administrativa. Ela precisa ser teológica, encarnacional, ela precisa ser profética, ela precisa ser missional. E se a Igreja Adventista sucumbir à tentação de formar líderes apenas eficientes, técnicos e moralmente aceitáveis, terá aí se rendido ao paradigma aristotélico e se afastado da cruz. E é nesse contexto que entra aí a discussão, a politeia, ao sistema federativo da Igreja, né? Onde a gente vê ordem, mas a que custo a gente vê essa ordem? A politeia para Aristóteles, né, a forma mais equilibrada de governo, um regime misto que combina elementos da monarquia, da autoridade central, da aristocracia, que é a liderança dos melhores, e da democracia, que é a participação popular. Essa combinação, segundo Aristóteles, evitaria os excessos da tirania, da oligarquia e da demagogia. A Igreja Adventista também se aproxima dessa descrição, como eu já falei aqui nos episódios anteriores, como uma estrutura que é representativa, com comissões deliberativas, com liderança executiva eleita. A denominação, ela busca, sim, esse equilíbrio entre controle e participação, unidade, diversidade, estabilidade e também missão. Mas há um problema aqui, amigos, né? A politeia aristotélica, ela é um fim em si mesma. Ela valoriza a ordem acima do carisma, a moderação acima da profecia, a prudência acima da radicalidade. E quando a gente vê essa questão aplicada à igreja, pode gerar um modelo que privilegia o bom funcionamento institucional em detrimento do movimento espiritual, do movimento missional. E aí a crítica é clara, né? É muito clara. A igreja não pode se tornar uma república eclesiástica. A sua estrutura não é o fim, ela é um meio. E quando as reuniões se tornam mais importantes que revelação, quando as comissões abafam a voz profética, quando normas administrativas substituem o discernimento espiritual, aí nós estamos diante do triunfo de Aristóteles e da morte da profecia. E é nesse ponto que a gente vê a virtude na liderança, onde a gente trabalha a questão do critério ou da camuflagem. Aristóteles ele afirmava que o bom governo só seria possível se os líderes fossem virtuosos. Essa exigência é, à primeira vista, uma bênção, correto? É uma bênção, gente virtuosa. Afinal, líderes sem caráter é um grande risco ético e espiritual para a igreja. No entanto, quando a virtude é concebida como um mérito moral alcançável por esforço e hábito, e não como fruto do Espírito Santo, aí, pessoal, ela se transforma numa régua de exclusão, numa máscara de respeitabilidade e num artifício de autopreservação institucional. E na Igreja Adventista nós vemos esse risco sempre que critérios formais substituem a avaliação aí da integridade espiritual, né, dos líderes. Quando o bom comportamento, né, a imagem pública conta mais do que a vida de oração, a coragem pastoral, a paixão missionária, né, uma visão de um catalisador, aí nós estamos, né, de maneira clara, né, tornando Aristóteles a base da liderança. E mais, eu diria. E na Igreja Adventista, nós vemos esse risco sempre que critérios formais substituem a avaliação da integridade espiritual. Quando o bom comportamento, né, a imagem pública contam mais do que a vida de oração, a coragem pastoral e muitas vezes a paixão missionária. Aí, gente, nós estamos aristotelizando a liderança. E mais, eu diria, a ênfase aristotélica na virtude pode inviabilizar os que, muitas vezes por razões sociais, culturais ou até pessoais, não se ajustam aos padrões idealizados de liderança, né? Entende o que eu quero dizer? Um padrão que a gente cria, mais ou menos, uma imagem, né? Pessoa simples, né? Muitas vezes com histórias de dor, conversão radical.
podem muitas vezes serem marginalizadas por não corresponderem a esse modelo técnico de virtude. Aí, pessoal, o chamado cristão não é a perfeição moral aristotélica, é a conversão contínua. A liderança adventista precisa ser formada por servos quebrantados, não por cidadãos virtuosos nos padrões clássicos. Faz sentido o que eu quero dizer? Não estou dizendo que a gente não vai buscar a virtude, não. Pelo contrário, vamos buscar a virtude, mas segundo a palavra de Deus, que é conversão contínua. Do contrário, a gente corre o risco, pessoal, da oligarquia e da demagogia. E a profecia surge contra esses dois abismos. Aristóteles denuncia esses dois perigos, né? A oligarquia, poder dos poucos em benefício próprio, e a demagogia, governo que é das massas motivado por paixões. Ambas ameaçam a politeia e ambas ameaçam também a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A oligarquia surge quando os cargos se perpetuam, quando famílias, né, quando grupos controlam a estrutura e Jesus deixa de ser o cabeça e uma família é o cabeça, um ou dois se tornam cabeça, um só lidera, quando a alternância se torna mera rotatividade interna. Isso acontece muitas vezes. Já a demagogia aparece quando decisões são tomadas com base em pressões emocionais, campanhas informais, manipulação de assembleias ou ausência de reflexão teológica. E esses perigos são reais, pessoal, muito reais. Mas a crítica a Aristóteles é que a sua solução para o problema é técnica, é equilíbrio, é moderação, é prudência. Tudo isso é importante. Mas o Evangelho responde um pouco diferente. O Evangelho responde com arrependimento, com profecia, com cruz. A reforma de 1901, pessoal, a reforma de 1901 da Igreja Adventista é um exemplo de sabedoria de evitar a oligarquia centralizada. Mas hoje nós enfrentamos novos desafios, que é o tecnocratismo, né? Que é a profissionalização excessiva, que é o uso político da representatividade. A solução não está em mais controle pessoal, mas em mais conversão. A politeia adventista só será saudável se for acompanhada por um reavivamento espiritual que purifique as intenções e restaure a verdade como critério supremo. Isso é a base. E não tem como escapar disso, né? Por mais que a gente tenha que manter todo o nosso sistema parlamentar, né, de condução de uma reunião, todo o nosso sistema de ordem na execução de uma assembleia, tudo isso é correto. Mas, gente, a gente não pode se esquecer dos elementos que dão base para isso. É porque a igreja, como escola de virtude, ela também é chamada a ser uma comunidade de graça, né? Aristóteles via a polis como essa escola de virtude. A igreja, se seguir esse caminho, ela corre o risco de tornar-se moralista, disciplinadora, meritocrática. E o discurso da formação de caráter pode se tornar seletivo, elitista, excludente. Mas a comunidade adventista é antes, gente, uma escola de graça. Ela é um lugar de transformação, não somente de avaliação. Ela é casa de arrependidos, não salão dos premiados. A formação espiritual precisa ser centrada em Cristo, não em padrões humanos de excelência. E o perigo do pensamento aristotélico aqui é sutil. Ela oferece uma pedagogia sem cruz, uma ética sem graça, uma formação sem Pentecostes. A igreja precisa formar caráter sim, pessoal, né? Precisa formar competência? Claro que sim. Mas caráter moldado pelo Espírito Santo, caráter moldado e nutrido pela palavra, forjado no serviço e não ajustado às expectativas formais. E aí nós chegamos ao elemento do bem comum, né? Onde ele se torna o horizonte ou o ídolo. O bem comum é o fim último da política em Aristóteles. É um conceito nobre, se você for olhar, muito nobre o bem comum. Mas no campo eclesiástico, ele pode ser perigosamente distorcido, porque o bem da igreja pode ser invocado para silenciar minorias, né? Esconder abusos, impedir reformas, preservar estruturas caducas. Quantas vezes se diz, não vamos mexer nisso agora para não gerar escândalo. É melhor manter a unidade mesmo que haja injustiça. Esse debate vai dividir a igreja. Essas frases, justificadas pelo bem comum, revelam a sombra do aristotelismo institucional. O bem comum do reino de Deus não é estabilidade, mas fidelidade, tá, pessoal? Não é harmonia social, mas justiça profética. Não é consenso, mas obediência à palavra de Deus. Embora o consenso seja importante, e embora a gente queira estabilidade, embora a gente queira harmonia social, a gente não quer escândalo, nunca. Mas a verdade, a fidelidade, a justiça profética,
né? A obediência à palavra vem primeiro, tá certo? Isso é muito importante. A gente precisa entender que todos esses elementos vai conduzir à alternância, à consulta, à reforma, uma estrutura que esteja precisamente fundamentada no Evangelho. A sabedoria aristotélica de moderação deve ser reinterpretada à luz do Evangelho, tá, pessoal? A alternância de poder deve ser interpretada à luz também do Evangelho. Ela é boa? A alternância de poder é boa, mas precisa ser motivada por arrependimento e missão. A consulta é valiosa, mas precisa ser acompanhada por escuta espiritual. A estabilidade é desejável, mas só se servir à justiça e à missão. Então, a gente pode aqui propor algumas coisas muito práticas. Primeiro, é a limitação de muitos mandatos, né? Para a gente ter a oportunidade de formar novos líderes. Comissões que sejam intergeracionais, com presença real dos jovens, de mulheres, de representantes de grupos, né, de ministérios que sejam representativos ali. Consultas com a base, antes de decisões institucionais estratégicas, vamos consultar, vamos dialogar. Nós estamos falando de formação de liderança espiritual e não apenas administrativas, espaços de escuta, de reconciliação, além de fóruns deliberativos. Tudo isso é muito importante, pessoal, porque é aí que a cruz encontra a sua base, na liderança e na ordem da igreja. A cruz surge contra esse tipo de moderação, né? Que a igreja ela não pode ser neutra. O maior risco do aristotelismo eclesiástico é gerar uma igreja morna, moderada, muito razoável, mas inofensiva, né? Uma igreja que sabe equilibrar, mas não sabe confrontar, que sabe planejar, mas não sabe orar, que sabe gerir, mas não sabe chorar. O evangelho, ele não é moderado, tá, pessoal? É escândalo, se você for olhar. Ele crucifica o orgulho, ele subverte as lógicas de poder, ele desinstala os prudentes. Pode olhar. A igreja de Laodiceia, ela é tão moderada, gente, ela é tão bem estruturada, mas ela foi a mais repreendida, se você olhar. A estrutura adventista, ela só será fiel se ela for vulnerável. Nunca se esqueça disso. A estrutura da igreja adventista só será fiel se ela for vulnerável. Se estiver pronta para perder cargos em nome da justiça. Se aceitar o conflito em nome da verdade. Se for capaz de reformar a si mesmo, mesmo que doa. Eu sei que isso não é fácil. Mas é isso que motivou 1901. Foi isso que motivou tantas outras assembleias da igreja e tem motivado, em muitos contextos, a igreja a crescer, a avançar. A gente precisa, pessoal, passar do aristotelismo aqui à igreja do Cordeiro. Ordem com o Espírito Santo. Aristóteles nos ensinou muito, né? Nesse episódio foi fantástico. Eu fiz muitos episódios a respeito dele, mas você talvez não esperava um episódio desse tipo. Mas ele pensava a cidade ideal, não a Nova Jerusalém. Seu modelo foi a polis, não o corpo de Cristo. O seu ideal era o cidadão virtuoso, não o discípulo crucificado. A igreja adventista não pode ser apenas eficiente, estável, representativa. Ela precisa ser profética, humilde e aberta ao Espírito Santo. Tá? Sua ordem não é técnica, é espiritual. Sua missão não é formar cidadãos, é preparar santos. Obviamente que tudo isso vem acompanhado de técnica, obviamente, mas não é primário, gente. Isso não é primário. Tá? Não é só formar bons membros, é formar gente redimida por Jesus. Sua estrutura não é o fim, gente. A estrutura da igreja não é o fim, ela é um meio. E contra a tentação da ordem sem cruz, do equilíbrio sem graça e da prudência sem fé, nós precisamos de uma igreja viva, de uma igreja adventista viva, que ora, que escuta, que muda, que lidera com lágrimas, que administra com joelhos no chão, que busca não o meio termo, mas a vontade de Deus. Porque o bem comum no reino de Deus não é estabilidade somente, é conversão, pessoal. E esse é o chamado da igreja. Tá bom? Esse é o chamado da igreja. Bem, eu quero avançar com você. Imagina que nesse módulo nós vamos aí pegando cada um desses grandes nomes da filosofia política. Quero dar um salto com você para Agostinho no próximo episódio. Esse indivíduo fantástico que traz todos esses elementos aristotélicos, platônicos para a vida da igreja e aí tem implicações. Então eu quero abordar isso no próximo episódio e espero te ver lá. Um grande abraço e até breve.